Olá, bom dia, axé, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai ver esse vídeo. Meu nome é Anderson Bill, tenho um canal no YouTube falando de Umbanda. E hoje, quarta-feira, dia 12/8/2026, são exatamente 9 horas e 55 minutos. No dia de ontem, dia 11, terça-feira, nós tivemos trabalho de desenvolvimento na casa na qual faço parte, aqui em São Paulo, capital, Zona Norte. Casa essa que, como eu já falei em alguns outros vídeos, esse mês estou completando 16 anos, né? E ontem foi um trabalho de desenvolvimento de caboclo e boiadeiro. Foi uma gira, como sempre, muito boa. Eu fiquei feliz de ver médios que começaram a atender já há alguns meses, já fazendo um trabalho bonito com os irmãos da casa, né? Ajudando ao desenvolvimento, ao descarrego, enfim. É, é muito bom você ver um irmão da corrente mediúnica progredindo, né? Você vê que quando a pessoa tem interesse, vontade e fé naquilo que faz, tudo pode acontecer e tudo evolui, né? Não tem como fugir dessa regra. A pessoa está plantando, né, e colhendo os frutos merecidos, né? E a Umbanda, como já falei em vários vídeos, né, cada casa tem sua ritualística, sua vertente, né, sua doutrina. Então, a gente que somos médios umbandistas, a gente tem que ter, primeiramente, todos, independente da vertente, é fé. Fé e fazer tudo com muito amor e carinho que as coisas acontecem, né? É, falando agora num modo geral, a espiritualidade, nós vivemos num momento de mudança de ciclo, creio eu. Você vê pelo lado material as tragédias que estão acontecendo pelo mundo afora, né? Tanto no Brasil, um país que nunca teve tornados, hoje nós estamos tendo tornados, ventos acima de 100 quilômetros por hora, né? Então a gente tem que orar e vigiar mesmo sempre, porque eu creio que a gente vive uma mudança de ciclo, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. Mas a gente que somos médios e conhecemos um pouco da espiritualidade, né? O que, que é o mundo astral, porque somos eternos aprendizes, né? Jamais saberemos de tudo, mas temos que estar focado, né? Naquilo que acontece, tanto no lado material como no lado espiritual. E falando nesse assunto do lado material e o lado espiritual, temos que cuidar dos dois campos, espiritual e material. A espiritualidade é uma coisa que nós temos que fazer os nossos preceitos, tomar nossos banhos de erva, focar naquilo que a gente quer, né? No mental, no emocional, mas jamais devemos deixar o material esquecido. Por que que eu estou falando isso? Porque existem casos que a espiritualidade é óbvio que ela vai fazer a parte dela de ajuda, de bem-estar para você, tanto o lado emocional como o lado espiritual, mas você não deve de deixar de cuidar do lado material indo ao médico, fazendo certas coisas que ele pede. Tá, é uma coisa meio complexa, porque assim, por exemplo, existe algumas coisas que o médico vai falar que precisa, um exemplo, né, de cirurgia e a espiritualidade pode falar que não. Aí fica a seu critério, você tem o livre-arbítrio, né? Então tem que ser coerente.
tem que ser coerente, tem que, acho que conversar com a espiritualidade, falar, "Ó, meu pai, minha mãe, seja qual entidade for, e falar, e aí, faço a cirurgia, não faço, o que eu devo fazer, porque o lado material é reprovado, né? E o lado espiritual também. Só que o lado espiritual é uma coisa que fica na sua fé e no seu merecimento. Porque, por exemplo, o que a turma tem que entender dentro da espiritualidade que tudo que acontece é um merecimento da gente, entendeu? Desde que tenha a permissão do Pai Maior, né? Que fosse assim, acontecesse do jeito que nós queríamos, do jeito que a gente pede, então vamos pedir para ganhar na Loteria Federal ou na Loteria Esportiva e vou ganhar. Eu quero conseguir tal coisa, eu acho que se você não tiver merecimento e não fazer para acontecer, jamais vai acontecer. A espiritualidade vai te ajudar desde que você faça a sua parte sim e exista o merecimento, né? Porque as pessoas às vezes acabam confundindo. É a mesma coisa da pessoa entrar numa corrente mediúnica, seja na Umbanda, no Kardec, no Candomblé, qualquer outra religião, visando bens materiais. É óbvio, se você estiver bem interiormente, a tudo aquilo que você focar, que você queira ter, você vai conseguir, entendeu? Então a espiritualidade, ela vai moldar, ela vai te ajudar a melhorar interiormente para você conseguir os seus objetivos, entendeu? E se você faz por merecer, é óbvio que vai acontecer. O problema também não é que o tempo da espiritualidade não é o mesmo tempo nosso, entendeu? E às vezes as pessoas falam, pô, eu pedi tanto e não consegui. Talvez se você conseguir determinada coisa naquele momento, talvez não seria benéfico para você, ou talvez você poderia até prejudicar alguém lá na frente. É uma coisa muito assim complexa, a gente tem que ter muita paciência, a verdade é isso. Dentro da espiritualidade, dentro da benfeitoria espiritual, a paciência é uma coisa chave. E acreditar, né? Muita fé, ter paciência, não tirar o seu foco daquilo que você quer, que pode ter certeza que no momento certo a coisa acontece. Às vezes a coisa vem da onde que você menos espera, né? Então, a respeito de cuidar, temos que cuidar sim dos dois lados, espiritual e material. E no meu ponto de vista, se você passa num médico e ele pede tal exame, você deve fazer. A respeito da cirurgia, é que eu falei. Você tem que conversar com a entidade na qual te está te tratando, te orientando e jogar na sinceridade. Fala, meu pai, e aí, faço ou não faço? Porque vamos entender assim, se a espiritualidade está para ajudar e o homem de branco que eles falam que é o médico também está para ajudar, seria duas coisas benéficas para a pessoa. Se você tem 100% de um lado e 100% do outro, você vai ter 200% de bem-estar. É meu modo de pensar, entendeu? Mas a gente jamais deve desconsiderar o que um médico fala, o que a espiritualidade fala, né? Você tem que acreditar, você tem que ter fé. E às vezes o que tem que tomar cuidado é que eu falo que é complexo e cada pessoa é uma pessoa, não tem como generalizar, né? A, a, a coisa negativa, o astral que não tá bom, ela não quer ver seu bem-estar. Então é óbvio que ela vai tirar o foco de você não procurar um benzimento, não procurar um banho de erva, para você não fazer para a coisa piorar.